Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Convido você com alegria, você hoje oferecer o melhor ao nosso Deus. Hoje nós estamos em mais um encontro com o nosso Senhor, para nós adorarmos, celebrarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Então ofereça o seu melhor, se derrame na presença de Deus, porque nós estamos cultuando o Todo-Poderoso, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 150. Nós vamos ler ele todo, que é o versículo 1 ao versículo 6, Salmo 150, amém? Assim diz a palavra do nosso Senhor. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Versículo 5. Louvem-no com símbolos sonoros, louvam-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Queridos, nós temos a vida e a vida que vem do nosso Senhor. Então é motivo de nós louvarmos ao Senhor com tudo que há em nós. Adore, dance na presença do Senhor, se derrame na presença do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias nessa noite em cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Então, busque a face do Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, nós te rendemos graça, Deus, por mais esse dia, por mais esse encontro que nós temos aqui com o Senhor, por mais esse culto, ó Deus, pelo fato de poder te adorar. Isso é um privilégio para cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deixa o milagre da vida, ó Deus. O Senhor nos deixa a vida. E por isso, nessa noite, nós queremos te adorar com tudo que há em cada um de nós. Senhor, que o seu poder seja liberado sobre nós, que a sua graça, que a sua misericórdia, que o perdão seja liberado sobre cada um de nós, ó Deus, para que possamos ter livre acesso ao Senhor nessa noite. Toma em tuas mãos, ó Pai, os ministros de louvor que aqui estão. Usa os seus filhos, ó Deus, como instrumento poderoso em suas mãos. Ó Pai, que rios de água vivas venham fluir, ó Deus, neste lugar. Que a sua presença de fato seja real, ó Deus. E que nós não possamos sair daqui ou terminar esse momento de adoração da mesma forma da qual nós iniciamos. Porque toda vez que temos um encontro com o Senhor, Deus, algo tem que mudar em cada um de nós. Pai, toma em tuas mãos também a vida do teu servo, o pastor Saulo, que nessa noite vai trazer mais uma palavra, Deus, direto do seu coração, direto do seu trono para cada um de nós. Usa o seu filho, ó Deus, poderosamente como instrumento em tuas mãos, ó Deus, que no abrir da boca do teu servo, ó Deus, o Senhor venha falar conosco poderosamente, o Senhor venha revelar a nós as preciosidades do seu evangelho, ó Pai, e assim possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Pai, tudo aqui é para o Senhor. Receba a adoração do seu povo, receba a adoração da sua igreja. Pai, cada lugar onde está erguido um altar de adoração ao Senhor nessa noite, que a nossa adoração possa subir como cheiro suave às tuas narinas, e o Senhor venha nos responder, ó Pai, com a sua glória, com a sua graça, com o seu poder, com maravilhas em nosso meio. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos agora adorar ao Senhor com alegria. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado, Deus. Pelas madrugadas eu te encontro,
Dia a dia estou sendo tocado, meu coração está queimando por um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Senhor. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado, meu coração está queimando por um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dai mais de Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dai-me mais de Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dai-me mais de Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Senhor. Aleluia. Também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade
verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais. Peça isso. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que possamos expressar o nosso amor ao Senhor todos os dias, através da obediência aos seus mandamentos, a obediência à sua palavra. Amém, queridos? Amados, agora nós vamos para os anúncios da Livres em Cristo. Peço você que fique atento aí para que você fique bem informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. E para esse momento eu vou chamar aqui a diaconisa Amanda Tavares. Ela vai trazer os anúncios da Livres, amém? Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de Clamor pela Nação, que acontece às 18 horas. Então participe conosco, né? É um momento onde nós clamamos por cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. É um propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor para o nosso ministério e tem sido bênção mesmo, bênção para as nossas vidas. Então não perca, é um momento onde você pode estar fazendo seus pedidos de oração também. Então não deixe de estar conosco todos os dias às 18 horas. E também, gente, na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos dando início ao nosso culto Imersão, tá? Então não deixe de convidar as pessoas que você ama para poder estarem participando desse tempo tão especial conosco. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Amém, glória a Deus. Amados, agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, né? Devolver a Deus o nosso dízimo. Esse é o nosso momento de gratidão, é o momento que nós expressamos, nós honramos ao Senhor através dos nossos recursos. E para esse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes.
Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amados, você sabe que diariamente nós temos várias oportunidades nas nossas vidas, né? O nosso dia a dia é dotado de oportunidade a todo momento. Algumas oportunidades simples do nosso dia a dia mesmo, né? Decisão que você precisa tomar ali, mas que não influencia, não acarreta um peso tão grande, independente da decisão da escolha que você fizer. E ou também oportunidades que vão trazer consequências ou benefícios grandes sobre a sua vida. Então, a todo e qualquer momento, nós vivemos e passamos por oportunidades, recebemos oportunidades, estamos à mercê de viver essa oportunidade, né, de fazer uma escolha correta diante dessa oportunidade ou não. E talvez você está falando assim, é verdade, Jovino, eu já me arrependo de ter recebido uma proposta, uma oportunidade muito grande. No momento eu não tomei a minha decisão e essa oportunidade passou e eu me arrependo até hoje de não ter tomado uma decisão naquele momento. Ou talvez você tomou uma decisão, mas você também se arrepende porque essa decisão te trouxe algumas consequências. Ou você está agradecido porque você tomou a decisão certa diante daquela oportunidade e você recebeu benefícios porque você foi sábio, direcionado por Deus e aproveitou aquele momento, aquela oportunidade e tomou a decisão correta. Por que eu estou falando tanto de oportunidades? Porque ofertar ao Senhor também é uma oportunidade que é colocado diante de nós todo culto, todo momento, sempre que nós nos comparecemos diante de Deus e é dado essa oportunidade de ofertarmos ao Senhor, ali também é uma oportunidade que temos de ser abençoados por Deus. Repare que a palavra do Senhor diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Talvez você já aprendeu aqui que as nossas sementes, as nossas ofertas são sementes que nós plantamos no reino de Deus, e todas elas têm uma resposta. Toda oferta que nós apresentamos ao Senhor, nós recebemos uma resposta de Deus. E talvez você plantou uma semente, mas até hoje a resposta do Senhor ainda não veio sobre a sua vida, e você parou de ofertar. Você falou assim: não, então já que eu não recebi, né, não tive a resposta ainda diante dessa semente que eu plantei, eu vou parar de semear, vou parar de plantar, vou parar de ofertar, até que o Senhor me responda, e aí eu volto a ofertar. Só que durante esse período, talvez se você tomou essa decisão, apareceram outras oportunidades de você ofertar ao Senhor. Outras oportunidades de você apresentar ofertas a Deus, plantar sementes, que talvez iam vir respostas muito mais rápidas, porque a resposta da nossa semente, ela vem de acordo com a vontade do Senhor e não da nossa. Mas quando nós entendemos que todo e qualquer momento que nós temos a oportunidade de ofertar a Deus, ali também é uma oportunidade que temos de ser abençoados pelo Senhor, a gente não quer saber se aquela semente ou se a outra já germinou e já deu fruto. A gente quer aproveitar a oportunidade. Repara que a palavra do Senhor diz: se você plantar de manhã, à tarde não fica parado não. Se movimenta, não deixa a sua mão à toa. Teve oportunidade de plantar? Plante novamente, porque você não sabe. O versículo continua: você não saberá se esta ou se aquela produzirá. Você não sabe qual resposta o Senhor vai te dar primeiro. Você não sabe qual a semente que vai trazer mais benefícios para a sua vida. Você não sabe como que vai ser a semeadura de acordo com aquilo que você tem plantado. Você sabe que a colheita ela é certa porque você plantou uma semente. Mas no tempo que ela virá e da forma que ela virá, somente o nosso Deus sabe. Então, não fique esperando uma resposta de uma semente que você plantou lá atrás para você voltar a semear. Não, aproveite todo e qualquer momento. Talvez hoje é a noite, é a oportunidade que você tem de plantar uma semente que virá uma resposta extraordinária da parte de Deus para a sua vida. Aquilo que você estava pedindo ao Senhor. Ou talvez hoje é a noite que você vai plantar uma semente, você só vai colher ela daqui a não sei quanto tempo, mas você aproveitou a oportunidade e semeou. O importante é que você vai colher. Você aproveitou a oportunidade e plantou.
e você vai colher. Como a palavra diz, a gente nunca sabe qual é que vai frutificar, ou se uma, ou se a outra, ou se as duas. Então, querido, Davi entendia muito bem isso. Davi entendia que toda oportunidade que ele tinha de apresentar uma oferta ao Senhor, ele falava, não, eu quero participar desse momento aí, porque eu quero viver isso daí, porque Davi era sábio. Davi sabia que ofertar ao Senhor ia atrair bênçãos de Deus sobre a vida dele. E mais interessante, Davi só ofertava aquilo que lhe custasse alguma coisa. Uma oferta que tivesse valor para ele, porque ele saberia que aquilo teria valor para Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, aproveite, não perca essa oportunidade que você está tendo hoje de ofertar ao Senhor. De você plantar uma semente e através da sua fidelidade a Deus, as chuvas do Senhor serão derramadas sobre a sua semente e você vai colher a 30, a 60, a 100 por um, assim como diz a palavra do Senhor. Mas não perca a oportunidade de ofertar ao Senhor. Entenda que toda vez que nós temos essa oportunidade de ofertar a Deus, é uma oportunidade que temos de ser abençoados pelo Senhor. Amém? Então você que separou aí a sua oferta é a semente que você vai plantar nessa noite. Talvez você separou a sua oferta aí por separar, porque hoje é culto, é dia de você plantar, é dia de você ofertar. Mas não plante uma semente vazia, dê uma direção. Senhor, é isso. Mas poxa, graças a Deus eu já tenho tudo. Eu não estou precisando de nada. Eu estou na bênção do Senhor. Amém, queridos, mas semeia sobre a sua vida espiritual, semeia sobre a sua família. Existem tantos propósitos que a gente pode semear. Basta a gente ser sábio e aproveitar toda a oportunidade que nós temos para semear no reino do Senhor, amém? Então você que separou aí a sua oferta, o seu dízimo também, você que é fiel ao Senhor, que nessa noite vai devolver o seu dízimo que pertence ao Senhor, também a sua oferta de amor, que é 1 quilo de alimento, é só você entrar em contato com alguns desses números que estão aqui, e uma pessoa vai ser direcionada até você para fazer a coleta desse quilo de alimento, ou então entre em contato com o nosso pastor, e ele vai direcionar uma pessoa até você para fazer a coleta do dízimo e das suas ofertas. Ou também você pode fazer uma transferência bancária, um depósito, só pegar os dados que se encontram aqui, e assim você estará devolvendo o seu dízimo ao Senhor e apresentando a sua oferta diante de Deus. Amém? Você que já separou aí a sua oferta, vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de ser abençoados por Ele. Pai, muito obrigado, Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, os seus filhos, ó Pai, nós colocamos, ó Deus, a nossa oferta diante do Senhor. Os seus filhos nesse momento estão dando uma direção para essa oferta. Estão apresentando ao Senhor qual é o pedido deles com base nessa oferta. E, ó Deus, nós sabemos que não há oferta que não tenha resposta. Então a resposta do Senhor virá. Que possamos permanecer firmes, perseverantes, confiando no Senhor, porque no tempo certo, da forma certa, o Senhor vai nos responder. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos seus filhos que entendem a Tua palavra, assim como essa canção que nós acabamos de ministrar ao Senhor, os seus filhos que amam ao Senhor e através do amor, através da obediência, eles expressam esse amor a Ti. Cada um dos seus filhos que estão devolvendo o dízimo ao Senhor, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada lar, que os céus estejam abertos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar abundante e poderosamente a vida de cada um dos seus filhos, e que eles venham entender que cada vez que nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor, ali é uma oportunidade que temos de ser abençoados por Ti, ó Deus, e colhermos a 30, a 60 e a 100 por um, porque é assim que a Sua palavra nos garante. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Agora eu convido você a continuar adorando ao Senhor através desse louvor, através dessa canção, amém? Vamos adorar ao Senhor.
quando nós ouvimos a letra dessa canção, essa música é uma canção linda. Nós estamos adorando aqui com ela. E às vezes a gente não para poder pensar naquilo que a gente está cantando. Porque nós, como humanos ilimitados, enxergamos a eternidade da forma que a gente vive. Aquele que vive 100 anos tem uma eternidade de 100 anos. Aquele que vive 15, a eternidade dele durou 15 anos. Mas não é sobre essa eternidade que nós estamos cantando. Nós estamos falando aqui sobre uma vida eterna. Aquela eternidade que a gente não tem nem dimensão. Porque um dia nós estaremos com Cristo cantando uma canção eterna junto com os anjos. E a promessa que nós temos está em Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Então é sobre essa promessa, sobre uma eternidade adorando ao nosso Deus, uma eternidade adorando ao nosso Cristo. E se isso ainda não é mensurável para você, passar uma eternidade adorando, cantando, se isso não é mensurável para você, então abra o seu coração. Abra o seu coração nesse momento aqui, para que quando você louvar, para que quando você adorar enquanto estiver aqui na terra, seja um momento no qual você queira viver eternamente. Faça do seu momento de adoração um momento que você queira viver eternamente. Guarde isso com você. Nós estamos ainda no momento de adoração. Entregue seu coração. Entregue-se nesse momento. Cristo Jesus, se nós temos a Ti, nós temos tudo. Tudo. Tu és o nosso tesouro. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Tu és o meu desejo eterno. Nada me apaixona mais que Tu. Tu és o meu desejo eterno. Nada me apaixona mais que Tu. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é o nosso, deve ser o nosso desejo eterno. Nós temos que adorar ao Senhor mais do que tudo, acima de todas as coisas. Amém, queridos? Amados, agora chegou o momento
tão esperado, que é o momento de nós ouvirmos o Senhor falar conosco. Tenho certeza que Deus já ministrou no seu coração, através do momento de oração, através dos louvores, mas agora nós vamos ouvir o Senhor falar diretamente conosco através da sua palavra, amém? Então, fique atento para que você receba a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Vamos à palavra do Senhor. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o relato de Lucas, o evangelista, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1 em diante. O tema da mensagem de hoje é outro nível. Outro nível, aleluia. Eu quero convidar você a entrar num novo nível, num outro nível a partir de hoje. Lucas capítulo 5, verso 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos outros barcos, aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Verso 11 diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Deus, por meio da Tua palavra, e clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito seja ouvido por cada um de nós aqui nessa noite. Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Pai amado, sem Ti, Senhor, eu serei apenas barulho, mas se o Teu Espírito falar através de mim, Senhor, os Teus filhos serão transformados pelo poder da Tua palavra. Leva-nos a um novo nível de fé, Pai, a partir dessa palavra. Leva-nos a um outro nível a partir dessa mensagem, Senhor, para que não sejamos mais os mesmos. Revela Cristo através da palavra, do texto bíblico lido aqui, Senhor, e não permita que a voz da minha alma, a voz da minha vontade seja ouvida, Deus, pelos Teus filhos, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito, que seja a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu querer, que seja o som da Tua voz a ecoar nas mentes e nos corações, porque assim saberemos com toda certeza de que iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o pedido que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, como eu disse, o tema da mensagem de hoje é outro nível. Qual é o tema da mensagem de hoje? Outro nível. Outro nível. Nós precisamos ir para um outro nível. Chega uma fase na vida do crente que o nível em que você está já não serve mais, já não presta mais. Não é o suficiente. Isso na vida de todos os crentes. Chega a um ponto em que o nível que nós estamos não é mais o suficiente para sustentar a nossa espiritualidade, sustentar a nossa comunhão, sustentar um relacionamento de intimidade com Deus. Então, quando nós vamos ao texto que nós lemos nessa noite, podemos aprender algumas lições aqui através desse texto.
Eu peço a você que acompanhe junto comigo cada verso bíblico aqui, para que nós possamos receber a instrução do Espírito Santo. O verso 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero observar com você aqui: existe uma multidão faminta pela palavra de Deus. Existe uma multidão sedenta pela palavra de Deus. O que muitos dizem hoje em dia, o que muitos falam é: as pessoas não querem ouvir a palavra. Mas isso é uma falácia do diabo, isso é uma mentira do inimigo. Por mais que a carne milita contra o Espírito, por mais que a carne luta contra o Espírito, isso acontece com crentes e com não crentes, a carne luta sempre contra nós. E não é a carne lutando contra o Espírito de Deus, é a nossa carne lutando contra o nosso Espírito. Que não existe luta da carne contra o Espírito de Deus, porque ela já seria uma batalha vencida pelo Espírito de Deus. Mas por mais que a carne luta contra o Espírito, tentando fazer com que as pessoas fiquem paralisadas, anuladas, e não consigam desejar ouvir a voz de Deus, a alma dessas pessoas clama pela palavra. No seu trabalho tem pessoas sedentas pela palavra de Deus. Na sua família tem pessoas sedentas pela palavra de Deus. Na nossa cidade tem pessoas sedentas pela palavra de Deus. A alma delas clama pela palavra de Deus. E Jesus, ele faz o seguinte: ele sempre sustenta os famintos. Ele sempre sacia a sede dos sedentos. Jesus não deixa ninguém com fome perto dele. Jesus não deixa ninguém com sede perto dele. Ele dá uma água que mata a sede eternamente. Não é aquela que nós bebemos da nossa geladeira bem fresquinha, que mata a sede momentânea e depois nós tornamos a ter sede. Não, a água que ele nos dá mata a nossa sede eternamente. Nós não temos mais aquela sede espiritual, aquela sequidão, aquela secura espiritual. Ele mata a nossa sede, ele sacia a nossa fome. E almas famintas estão aguardando pela palavra de Deus, poderosa palavra de Deus, através da sua vida. Porque olha, o verso 2 diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Aí eu quero observar com você aqui, nesse segundo verso, o seguinte: Jesus olha para a sua vida. O barco representa a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, mais uma vez, porque também em Marcos capítulo 4, quando Jesus manda que os discípulos atravessem para o outro lado do mar da Galileia, o barco também representa a nossa vida. O barco aqui representa a minha e a sua vida. Jesus olha, ele vê. Jesus estava ali falando, ministrando, ensinando, mas ele olha para o lado e ele vê o barco de Pedro e de André, os 2 irmãos. Jesus olha para a sua vida. Jesus, ele, quando está transmitindo a palavra dele, ele olha para você, olha para a sua vida, olha para a sua história. Ele sabe como a sua vida anda. Ele sabe como está o barco da tua casa, o barco da tua família, o barco da sua história. Ele sabe como está a sua vida. Ele olha para você. Só que quando ele olha, o que ele está encontrando, o que ele está vendo? Porque quando ele olhou para o barco de Pedro e de André, os 2 irmãos, ele viu Pedro e André em movimento. Eles não estavam parados. Eles não tinham ficado paralisados pela derrota. O texto bíblico que nós lemos mostra que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Exímios pescadores, profissionais, treinados na arte da pesca, não tinham pegado nada, absolutamente nada. Mas o dia frustrante deles, ou melhor, a noite frustrante deles, não foi o suficiente para fazer com que eles chegassem, descessem do barco, jogassem a rede de lado e fossem chorar as mágoas deles. Não. Eles desceram do barco, ancoraram o barco ali, desceram do barco e começaram a limpar as redes. Eu vou falar mais uma vez o que eu já disse aqui várias vezes: Jesus não trabalha com quem está parado. Jesus procura quem está em movimento. Sabe, não importa quantos problemas você teve, não importa quantas coisas deram erradas na sua vida, nada é motivo para você ficar paralisado. Nada é motivo para que você não se mova. Jesus procura aqueles que mesmo depois de uma noite de fracasso, olham para frente e dizem: eu vou limpar a rede, porque amanhã tem mais pesca. Eu vou deixar tudo preparado, porque eu sei que amanhã será melhor. Hoje deu errado, mas Deus pode fazer algo grande na minha vida amanhã. Hoje não está funcionando, mas eu não posso parar. Eu tenho que deixar tudo pronto, porque tem mais amanhã. Sua vida pode estar de cabeça para baixo hoje, mas você não pode parar, porque amanhã tem mais trabalho. Sua vida pode estar muito difícil hoje, sua vida espiritual, sentimental, emocional, financeira pode estar muito difícil. Você pode ter passado uma noite inteira, e a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E repara, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas quando Jesus olhou e viu o barco deles, viu a vida deles, e viu que eles, mesmo depois da frustração de uma noite de dificuldades, eles continuaram trabalhando, continuaram em movimento, preparando as redes para a próxima tentativa. Jesus se moveu em direção a eles. Repara que o texto bíblico diz, verso 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Observa uma coisa comigo aqui. O verso 2 diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E o texto não diz assim: chegou até eles e perguntou: posso usar o barco de vocês? Chegou até eles e perguntou: posso entrar no barco de vocês? Chegou até eles e disse: vocês me emprestam o barco de vocês? O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que quando Jesus viu o barco, Jesus foi em direção, entrou no barco. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ô Espírito Santo de Deus. Jesus não fica pedindo permissão para fazer a obra que Ele tem que fazer na sua vida. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Não importa quantas frustrações você enfrentou, Deus não precisa da sua permissão. Eu fico vendo alguns pregadores por aí dizendo assim: não, Deus precisa que você permita que Ele trabalhe, tá? Deus não vai fazer nada se você não quiser que Ele faça na sua vida. Eu digo, a Bíblia não corrobora com o pensamento desses pregadores. O meu Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele entra no barco da vida de quem Ele quiser. Você pode fechar a porta, Ele aparece do lado de dentro. Ei, quando ele ressuscitou, as portas do cenáculo estavam fechadas. Ele apareceu lá dentro, as portas fechadas. Ninguém abriu porta para Ele. Ele não precisa que você abra a porta para Ele entrar. Ele entra. E nessa noite Ele colocou você diante dessa mensagem para dizer para você: eu já entrei e eu vou fazer algo glorioso na sua vida. Aleluia, aleluia. Ele vai fazer algo glorioso. Presta atenção aqui comigo. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Presta atenção nisso. Jesus, quando entrou no barco de Simão e de André, Ele entrou com um propósito: eu preciso ensinar essas pessoas, eu preciso continuar alimentando elas com a palavra, eu preciso continuar saciando a sede delas com a palavra. Só que Deus é tão gracioso, Ele podia fazer toda a obra do evangelho sozinho, mas Ele escolhe barcos como o meu e o seu, barcos falidos, barcos que não pegaram nada, barcos que não tiveram sucesso. Ele escolhe esses barcos, Daniel. Ele entra dentro e Ele começa a ensinar. Se você está entendendo que o barco representa a minha e a sua vida, você já compreendeu que quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a ensinar a palavra, Ele começa a alimentar outras pessoas, Ele começa a saciar a sede das almas através da minha e da sua vida. Isso é maravilhoso demais. É escolher barcos falidos como você e eu, para que nós sejamos um altar para transmitir a mensagem dele. Aleluia. Não, se você entendeu isso, libere o som de glória, porque Ele merece. Nós não somos dignos, mas Ele entrou no nosso barco. E quando Ele entrou no barco e começou a ensinar, antes dele se sentar para ensinar, Ele disse: leve o barco um pouco mais profundo. Veja, o texto bíblico diz isso. No verso 3: entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Se afaste um pouco, afasta esse barco um pouquinho da praia. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus entra no barco da nossa vida, Ele nos leva para um outro nível. O barco de Pedro e de André estava preso, ancorado, num lugar firme. Geralmente era feito o seguinte: uma corda era amarrada na ponta do barco e numa estaca. Então eles arrastavam o barco para a beirada da praia, do lago ali, e cravava aquela estaca na areia, bem firme, bem fundo, para que o barco não fosse levado pela maré. Então o barco de Pedro e de André estava firmado na terra, um lugar sólido, um lugar consistente.
Mas às vezes toda vez que Jesus entra no barco da nossa vida, Ele fala: eu quero tirar você e eu vou tirar você desse nível de segurança apenas nas coisas tangíveis, apenas no que é palpável, apenas no que você pode ver e tocar, apenas naquilo que você consegue sentir segurança. Ele leva a nossa vida para um nível mais fundo, um nível de fé, um nível onde as coisas não funcionam do jeito que nós esperamos, mas funcionam do jeito que Ele quer. Ele nos leva para um nível onde nós olhamos e falamos assim: peraí, mas Ele vai usar a minha vida para poder falar através de mim. Ele vai usar a minha vida para falar com outras pessoas, para alimentar outras pessoas. E Ele começa a fazer isso. Mas para fazer isso, Ele te leva para um nível mais fundo. Só que o que nós vemos é o seguinte: que Ele então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Verso 4 agora diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Eita, estava no nível do barco ancorado, preso na terra, num lugar firme, sólido. Ele já levou para um nível mais fundo quando disse: afaste o barco um pouco. E dali Ele ensinou outros. Mas agora Jesus diz: eu não quero só falar através de você, agora eu vou levar você para um nível onde você vai ver o que outros não podem ver. Eu vou levar você para o nível da fé. E o nível mais profundo é o nível onde nós não temos o controle. É o nível onde nós não conseguimos parar o barco do jeito que nós queremos. Eu quero que minha vida fique desse jeito. Mas quando nós estamos no nível mais fundo com Jesus, nós não estamos no controle do barco. O leme está nas mãos dele. Então eles levaram o barco para um lugar onde as águas eram mais profundas. Jesus levou eles para um nível de fé. Quando chegou nesse lugar onde as águas eram mais profundas, eu quero dizer para você que antes de prosseguir, Jesus, se não fez, já está começando a fazer na sua vida isso, te levando para um outro nível. A noite foi frustrante. Talvez a sua noite está durando anos de frustração. As coisas não funcionam, não dão certo, não vão para frente. Nada está funcionando. Por mais que você tente do seu jeito, as coisas não funcionam. Aí Jesus pega você, entra no barco da sua vida, começa a manifestar a glória dele através de você. Mas agora Ele diz para você: eu não quero só manifestar minha glória através de você, eu quero levar você para o nível da minha glória. Quando Ele leva os discípulos, quando Ele leva Pedro e André para o nível mais profundo, veja, Ele diz assim, o texto bíblico diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Meu irmão, no nível da fé, aquilo que você fala assim: mas eu já tentei desse jeito, eu já fiz dessa forma, mas não funcionou. Veja que Pedro falou exatamente isso. Verso 5, Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O nível que Jesus nos leva depois de um tempo de frustração, e eu quero profetizar sobre a sua vida guiado pelo Espírito Santo. Se você estava vivendo ou está vivendo um nível de frustração na sua vida, seja em qual for a área, pode ter certeza, você está na rota em que Deus está te levando para o lugar mais profundo. Deus está te levando para o nível da intimidade. Deus está te levando para um nível da fé, onde você, mesmo que não esteja vendo, meu irmão, você vai contemplar o poder do meu e do seu Deus. O nível mais fundo é o nível onde você não tem o controle, mas o controle nunca sai das mãos dele, ouvindo. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir dessa mensagem, a partir desse culto de hoje, até o final dessa palavra, você vai ver e vai viver o nível mais profundo com Deus. Se você crê nisso, libera um som de glória em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Repara, Pedro expressa a frustração dele. Nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. O que você já tentou na sua vida? Você já tentou resolver a sua vida na área financeira? Você já abriu um negócio próprio? Já tentou de uma forma, já tentou de outra? Já correu atrás de trabalho aqui, trabalho ali, trabalho lá, e parece que nada está funcionando na sua vida financeira. Aí Jesus vem hoje e fala assim: mas eu hoje estou entrando nesse barco para mudar essa história. Você tentou na sua vida sentimental, tentou de tudo quanto foi jeito, não funcionou. Mas Jesus vem hoje aqui nessa ministração e diz para você: mas hoje eu estou entrando no barco para mudar a sua história.
Aí você fala, não, mas Jesus já está na minha vida há muito tempo, eu aceitei Ele há 10 anos atrás. Ei, não importa, mas é hoje que Ele está te levando para o nível mais profundo. E é no nível mais profundo que as coisas acontecem. Repara comigo que nenhum milagre, nenhum grande milagre na história da palavra de Deus, nenhum grande milagre aconteceu na superficialidade da religião. Todos os grandes milagres aconteceram nas profundidades da fé. Oh, aleluia. Não, eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Tem gente que deve estar dormindo aí. Nenhum grande milagre na história da palavra de Deus aconteceu na superficialidade da religião. Todos os grandes milagres aconteceram na profundidade da fé. Aleluia. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus está te levando para esse nível mais profundo, onde você vai ver, vai viver e vai manifestar o grande milagre de Deus na sua história. Se você crê nisso, exalte ao Rei. Aleluia. Você pode ter 10 anos de igreja, pode ter 10 anos de igreja, não é no superficial da religião, é na profundidade da fé. Deus está te levando para um nível de fé mais fundo hoje. Deus está te levando para outro nível. Aleluia. E repara, toda a frustração que você já teve, assim como Simão, te decepcionaram. Poxa, imagina Pedro. Tantas vezes eu já vim para esse lago, e eu não sei se você sabe, mas o lago de Genezaré, o único evangelista que descreve esse lago usando esse nome é Lucas. Porque todos os outros usam Mar da Galileia. É o mesmo, lago de Genezaré e Mar da Galileia. João é outro que em um dado momento usa Mar de Tiberíades, mas também é o mesmo lugar. Um lago com de 21 a 24 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O negócio é grande para chuchu. Não é um mar de água salgada, é um lago de água doce. Mas é tão grande que as pessoas chamam de mar. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, porque é grande demais, imagina. 24 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Pedro deve ter olhado e falado, eu já pesquei tanto nesse mar, ele nunca me decepcionou, mas essa noite ele me decepcionou. Não pegar nenhum peixe. Para onde foram esses peixes? Meu irmão, carpa, tilápia, tudo isso tinha lá naquele lago. Carpa, tilápia, eram os peixes que tinham lá naquela época e que tem lá hoje ainda. Sardinha. Pedro estava acostumado a pescar. O Mar da Galileia nunca decepcionou ele. Mas quando Deus quer nos levar para um lugar para um nível mais profundo, quando Jesus quer nos levar para outro nível, Ele permite que até o que não nos decepcionava nos decepcione. Porque às vezes ficamos tão apegados naquilo que sabemos e que somos, naquilo que temos, que conhecemos, que entendemos, nas nossas seguranças, nas nossas confianças. Ficamos tão apegados naquilo que sabemos que conseguimos fazer, que nos esquecemos da dependência de Deus. Nos esquecemos que temos que ser dependentes de Deus. Então chega um momento em que Deus faz o que sempre deu certo, dá muito errado. Quem já viveu isso aqui? Eu já vivi. Eu olhava e falava, mas isso sempre funcionou, mas agora não. Por que não está funcionando? Sempre deu certo desse jeito, por que agora não está dando? Talvez na sua vida esteja assim. O que você sempre viu funcionar do jeito que você sempre fez, agora não está funcionando, não está dando certo. Por quê? Porque Deus está dizendo para você, eu quero te levar para outro nível. E eu preciso que você entenda, as suas capacidades são insignificantes. O que você tem, o que você sabe, o que você consegue, o que você é, a sua graduação, seja o que for, tudo isso não significa nada. Porque eu sou o dono, eu sou a palavra, eu sou a ordem. E eu digo para o mar, decepcione, e ele decepciona. E eu digo para o mar, agora abençoe, e ele abençoa. Eu digo para os peixes, sumam daqui, eles somem. E eu digo, agora voltem todos, eles voltam. Eu sou o Senhor, dono de todas as coisas. Eu governo cada um dos centímetros da história da sua vida, diz o Todo-Poderoso. E Ele permite tempos de grande crise. Que noite de crise foi a de Pedro. Pedro e André, cadê os peixes? Se a gente não pescar,
amanhã nós estamos perdidos. Nós precisamos de pegar, era a fonte de renda deles. Eles viviam disso. Eles tinham que pescar. Eles tinham a necessidade urgente de ter aqueles peixes. Era o trabalho deles. Como levar o pão para casa? Como alimentar a família? Como? E Pedro, além de alimentar a esposa, ainda tinha que alimentar a sogra também. Era bênção dobrada. Como alimentar a família? Não pegamos nenhum peixe, André. Imagina, André, Pedro, eu nunca vi isso acontecer. E Pedro, eu também não. Mas repara que mesmo tendo sido extremamente decepcionado por aquele lago que nunca os decepcionou, eles não ficaram paralisados. Eles desceram do barco e prepararam a rede para a próxima tentativa. O que decepcionou você? O que frustrou você? Tem gente diante dessa mensagem que o casamento, seu primeiro casamento acabou, faliu, não funcionou. O marido te deu um pé, a esposa te deu um pé. Você olha e fala assim: eu não acho que eu nunca mais vou ser feliz. Ele te traiu, ela te traiu. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você olha e fala assim: acabou, minha vida não funciona mais. E aí Deus diz para você: olha, sou eu quem trabalho nas coisas que ninguém consegue entender. Seu patrão te mandou embora, você fazia tudo, você trabalhava com grande empenho. Aí ele vira e fala: olha, não dá mais para continuar com você aqui, está tudo muito difícil, eu tenho que demitir algumas pessoas, eu lamento ter que demitir você. Aí você foi demitida. Aí você vira e fala: meu Deus, mas estava tudo funcionando, eu já tinha organizado a minha vida. Deus está falando com uma irmã aqui, com uma mulher aqui, mas minha vida já estava toda organizada, estava tudo funcionando. Poxa, eu achei que eu ia passar por essa crise e não ia ser afetado por ela. Eu estava confiando que ia dar tudo certo. Eu orei, eu pedi a Deus. Aí você vê agora tudo dando errado. E até quem você esperava que fosse facilitar para você te decepcionou. Mas aí o Espírito Santo de Deus diz para você: mas hoje Jesus entra no barco e Ele te leva para um outro nível. Ei, você pode não ver a âncora, você pode não ver a estaca presa lá, você pode olhar e falar assim: meu Deus, mas o meu trabalho me dava segurança. Aí Deus diz: agora a sua segurança serei apenas eu, mais nada, mais ninguém, coisa alguma. E eu vou mostrar para você que eu posso fazer algo ainda maior e mais maravilhoso do que você esperava. Imagina, Pedro e André esperavam pegar bastante peixe. Ninguém vai trabalhar pensando em se frustrar. Imagina, o pescador vai para o mar para poder lançar as redes, pensando: se eu pegar uns 3 peixes tá bom. É assim, Fabiano? Fabiano não come peixe, mas gosta de pescar. Você vai para o mar, vai lançar a rede, pensando em pegar 3 peixes e voltar para casa com 3 peixes. Não, era o trabalho deles. Eles queriam colocar bastante peixe no barco. Ah, Pedrão, meu irmão, se a gente conseguir pegar uns 400 quilos de peixe hoje, vai ser bênção demais. Pedro: eu não duvido não, eu sei que Deus pode nos ajudar. Vamos meter bronca, vamos trabalhar a noite toda. A gente precisa desse dinheiro, a gente precisa dessa pescaria. Vamos fazer o melhor que a gente sabe, o melhor que a gente pode. E eles fizeram o melhor que sabiam, o melhor que podiam. Não pegaram nada. Decepção total. O que está decepcionando você? O que está decepcionando a sua vida? Quem te magoou? Quem te feriu? O que te deixou mal? Aí veja. Só que Pedro deu uma resposta, que é a resposta que você e eu temos que dar. Está tudo dando errado, Jesus, mas segundo a tua palavra, eu vou crer. Ah, meu irmão, está tudo dando errado, Jesus, mas segundo a tua palavra eu vou crer. Senhor, eu já tentei de todos os jeitos, mas segundo a tua palavra eu vou crer. Sabe o que você precisa desejar? Jesus, libera uma palavra sobre mim, libera uma palavra no barco da minha vida. Tem crente que não pede isso para Deus. Jesus, libera uma palavra. Sabe, quando eu passo mais de um mês sem uma palavra de Deus, eu fico desesperado. Jesus, libera uma palavra. Porque nós nos movemos pela palavra, presbítero Ronaldo. Nós caminhamos pela palavra. Nós avançamos pela palavra. Se não houver uma palavra de Deus, meu irmão, você não pode se conformar.
E eu não estou falando de pregação, toda palavra, toda pregação do Evangelho é poderosa. O Logos de Deus é exposto. Nós recebemos aquela palavra e ela penetra dentro de nós. E ela tem a capacidade de mudar a nossa vida, porque a palavra é absolutamente perfeita para nos mudar e para fazer a obra de Deus na nossa vida. Mas nós também devemos desejar o rema. Fala comigo, Jesus. Libera uma palavra, Jesus, para eu me mover através dela. Aí eu ouço a pregação e vem uma palavra como essa: acalma o teu coração, porque agora eu entro no barco da sua vida e te levo para um outro nível. Aí você, tem gente que entra por um ouvido, sai pelo outro, no dia seguinte está só andando, acabou. O que você ouviu essa semana? Sobre que palavra você está caminhando? Eu não me lembro o que foi pregado na quinta-feira. Eu não estou lembrando de nada. É por isso que não vive grandes coisas em Deus. É por isso que nunca vai para um lugar mais profundo. É por isso que não vai para o outro nível, porque não caminha pela palavra, não avança pela palavra, não vai para o lugar mais fundo pela palavra. Chegou o tempo de você tomar para você e dizer assim: Jesus, eu preciso de uma palavra sobre o barco da minha vida. E a cada pregação, a cada mensagem, a cada palavra que Deus liberar, você toma para você e caminha por essa palavra. Tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo: vou lançar as redes. O que estava dando errado? Chegou a noite de você começar a lançar as redes. Qual era o milagre? Qual é o milagre que você está esperando? Chegou a noite de lançar a rede. O que é lançar a rede? Lançar a rede aqui nesse caso é fazer um movimento de fé. Lançar a rede aqui nessa mensagem é fazer o que parece impossível. Lançar a rede nessa palavra significa fazer aquilo que você já tentou e não funcionou, mas agora tem uma palavra, e sobre essa palavra eu vou fazer de novo e eu creio que vai dar certo. E aí? Mas eu já tentei muito, já deu muito errado. Peraí, ou você caminha pela palavra da fé, ou você fica preso, ancorado na beirada do mar. Eu não quero que a minha vida se encerre nessa terra, seja da forma que for. Eu não quero que minha vida se encerre nessa terra sem que eu tenha caminhado pela palavra da fé para lugares tão profundos em Deus que eu não consiga mais pisar no chão, apenas a nado. Como Ezequiel, eu quero atravessar o mar da vida, mergulhado no Senhor, guardado por Ele, cheio dEle, da presença dEle, indo para cada vez lugares mais fundos nele, pela palavra que Ele libera. Então repara, o verso 6 diz, depois que Pedro fez essa declaração: tentamos a noite toda, mas não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar a rede. O verso 6 diz: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, presta atenção nisso, a ponto de quase começarem a afundar. Aí, talvez na sua mente, a imagem que você tem do barco desses homens é aquele barquinho a remo, de repente aquela canoinha que você já viu num laguinho em algum lugar. De repente é isso que você pensa, aquele barquinho que você entrava dentro, que você entrou dentro um dia para poder ir pescar com o seu avô, alguma coisa desse tipo. Deixa eu te falar como eram esses barcos de pesca da época, dos tempos de Jesus. Em 1986 foi encontrado um barco desse, construído quase que 95% de madeira de cedro. Esse barco foi encontrado no noroeste do Mar da Galileia. Quando fizeram todo o trabalho minucioso para poder, em 2000 anos, conseguirem avaliar esse barco, viram que as medidas desse barco eram exatamente essas. Os barcos dos tempos de Jesus tinham 8 metros de comprimento, 2,30 metros de largura, 1,40 metro de profundidade. Eles tinham capacidade de suportar 1 tonelada de peixe, além dos 5 tripulantes que iam neles. Aí você fala: nossa, que dado fantástico, muito legal. Não, é porque você não está prestando atenção na mensagem. Vou ler aqui de novo.
Verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, e encheram 2 barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Meu irmão, mais de 2 toneladas de peixe foram o que aqueles homens pegaram apenas com uma palavra de Deus. Eles tentaram a noite inteira, eles sonhavam em pegar uma boa quantidade, mas nunca imaginaram na vida que eles pegariam mais de 2 toneladas. Eu quero dizer para você nessa noite, que o que você espera, que o que os teus olhos não viram, nem os teus ouvidos ouviram, nem subiu ao teu coração, é o que Deus preparou para você. Se você crê, libere o som de glória e aplauda ao Senhor. Aleluia. Irmão, ou você crê nessa palavra, ou você continua vivendo do mesmo jeito. Porque eu tenho certeza que se você crê nessa palavra e caminhar a partir desse momento, a partir dessa mensagem, debaixo dessa palavra, você vai ver mais do que você esperava. Mais de 2 toneladas foi o que eles pegaram. E aí o verso 8 diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés, presta atenção, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ah, meu irmão, presta atenção nisso. Jesus estava na praia pregando para aqueles que estavam com fome e sede de Deus. Ele tomou a decisão de escolher o barco falido, que era você e eu. Ele entrou nesse barco sem pedir permissão, porque Ele é soberano. Ele disse: vá para um outro nível. E nós fomos um pouquinho distante da praia. Ele começou a falar e a fazer através de nós. Mas Ele virou e disse: agora eu quero fazer em você. Vá para onde as águas são mais fundas. Ele nos levou para um nível de fé. E é isso que Ele está fazendo aqui nessa noite. Ele está lembrando você: eu já te levei para um nível de fé mais funda. Agora você vai para mais além. Você vai para mais além. E quando os discípulos chegaram no lugar onde as águas eram mais fundas, eles tiveram que crer ou não crer na palavra de Deus. E eles decidiram crer, porque é o Senhor que está mandando: eu vou lançar a rede. E ao lançar a rede, eles pegaram mais peixes do que eles imaginavam. O grande segredo dessa mensagem não é a pesca maravilhosa. Sabe, o grande segredo dessa mensagem, o ouro dessa mensagem, não é a quantidade de peixes que eles pegaram. O cerne dessa mensagem não é um milagre glorioso que aconteceu na vida deles. O maravilhoso dessa mensagem é saber que Jesus, podendo fazer toda a obra sozinho, escolheu barcos falidos como você e eu, como a minha e a sua vida era, para fazer através de nós. Mas Ele diz: eu não faço só através de vocês, agora eu vou fazer em vocês. Nos leva para lugares mais profundos e faz milagres que nós nem podíamos imaginar. Eu creio que eu verei e que você verá milagres tão grandes da parte de Deus, que você vai dizer: eu imaginava que Deus ia fazer coisa grande, mas eu não esperava que seria tão poderoso. Você esperava libertação? Você vai ver libertação, mais a glória, mais o poder, mais o amor, mais a unção, mais a glória. Oh, oh, oh! Aleluia! Mas sabe o que é lindo? É que quando Jesus entra no nosso barco e nos leva para o lugar mais fundo, no nível mais profundo, Ele faz a gente enxergar que Ele é Deus acima de tudo. Porque Pedro chamou Jesus de Rabi. Na versão que nós lemos da NVI, fala mestre. Nas versões mais contemporâneas, fala Rabi. Ou melhor, nas versões mais clássicas, fala Rabi. Primeiro Ele chamou Jesus de mestre. Ele reconheceu Jesus como um profeta, como um mestre. Ele reconheceu Jesus como um chefe, porque é isso que significa Rabi: chefe, mestre, professor. Mas quando Ele foi levado para o nível mais profundo, talvez até hoje você estava vendo Jesus como chefe, como mestre, como Senhor. Você estava vendo Ele como o seu professor, como aquele que pode fazer coisas gloriosas na vida das pessoas. Mas quando, a partir de hoje, você ir para o lugar mais fundo, você vai ver que além de mestre, além de chefe, além de Senhor, além de fazer grandes coisas na vida de outras pessoas, Ele também é Deus que está no barco da sua vida. E Ele vai fazer em você gloriosamente a partir de hoje. Creia nisso.
Só que quando Pedro viu isso, Jovino, quando ele viu a glória de Jesus, ele fez o que todo homem de Deus, toda mulher de Deus na história, que viu a glória do Mestre, fizeram. O quê? Quando ele viu tudo isso acontecendo, ele prostrou-se aos pés de Jesus. E olha qual foi a fala dele. Verso 8: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O nível mais profundo faz com que você enxergue quem Jesus é e quem você é. É por isso que eu digo que nenhuma pessoa que tem real intimidade com Jesus consegue se achar alguma coisa, a não ser um miserável pecador. Ninguém que tem um verdadeiro relacionamento de intimidade com Jesus, que já foi para níveis mais profundos, consegue achar assim: eu sou um erudito, sou uma pessoa muito culta, eu fiz 365 faculdades, eu tenho um conhecimento vasto. Olha o que aconteceu com Paulo. Quando Paulo encontrou Jesus, ele caiu prostrado diante dele. E depois de se levantar, porque a primeira reação é cair prostrado, e a segunda é se levantar para anunciar o Evangelho. Você cai prostrado porque você enxerga: eu sou miserável, eu não mereço, eu sou um barco falido, mas ele entrou no barco da minha vida. E aí Paulo cai do cavalo, prostra-se diante de Jesus. E depois que Paulo se levanta para pregar o Evangelho, a fala de Paulo é assim: eu sou o menor dentre os apóstolos. Passa alguns anos ele indo para lugares mais fundos na intimidade com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu sou o menor de todos os crentes. Passa mais alguns anos, 8 anos propriamente, 8 anos depois do primeiro relacionamento dele com Jesus. Agora ele em águas mais profundas, ele vira e fala: eu sou o menor, na verdade ele diz: eu sou o maior. Aí você fala: que isso? Mas ele falou que era o menor dos apóstolos. Depois de 6 anos ele disse que era o menor de todos os crentes. Agora 8 anos depois ele diz: eu sou o maior. Pastor, mas o senhor falou que a gente enxerga quem Jesus é e quem nós somos, e ninguém que se aproxima dele de verdade tem um relacionamento íntimo no lugar mais profundo acha que é alguma coisa. Então, Paulo achou exatamente o que todos nós que vamos para o lugar mais profundo achamos: eu sou o maior de todos os pecadores da face da terra. Paulo, um dos homens mais sábios da época, sabia falar 5 idiomas diferentes, formado com o maior doutor da lei daqueles tempos, Gamaliel. Ele vira e diz: eu sou o maior de todos os pecadores. Agora ele não é menor que os apóstolos apenas. Ele não é menor que os crentes apenas. Ele é o maior de todos os pecadores. Ele se considera insignificante, porque quanto mais perto de Deus você se encontra, mais você reconhece a sua miséria e pecaminosidade. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou: ele convencerá, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E qualquer um que disser para você: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, se eu tocar em alguém, a pessoa estiver endemoniada, cai na hora. Eu estou cheio do Espírito Santo, se eu abrir minha boca para pregar, o fogo vai derramar. Eu estou cheio do Espírito Santo, meu irmão, se eu der um glória, a igreja vai explodir. Pode ter certeza, essa pessoa não sabe o que é estar cheio do Espírito Santo. Ela conhece emocionalismo, ela conhece barulho, ela conhece tudo, menos o Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo diz: eu sou o maior de todos os pecadores. E não é uma fala de falsa modéstia de Paulo, não é uma fala de falsa modéstia de Pedro aqui no nosso texto, quando ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Não era uma falsa modéstia. Pedro falou isso porque ele reconhecia: o Senhor, eu não sou digno do Senhor estar no barco da minha vida. Você acha que você é digno de Jesus estar no barco da sua vida?
Você acha que eu mereço Jesus no barco da minha vida? Eu fiz por onde Jesus entrar no barco da minha vida? Eu fiz a minha parte, por isso Jesus entrou no barco da minha vida. Eu sou alguém que Jesus escolheu para entrar no barco da minha vida, porque eu mereço. Alguém pensa assim? Eu acredito que não. Ele entrou no barco da nossa vida, mesmo sendo nós barcos falidos. Ele nos escolheu. E aí o texto bíblico diz o seguinte, verso 9, quando Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele, verso 9, ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aí o verso 11 diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos lá. O seu maior sonho qual é? Qual é o seu maior desejo? Qual é o milagre que você mais espera em Deus? Feche seus olhos aí, nós vamos encerrar essa mensagem agora. Feche seus olhos aí e pensa: qual é o milagre que você mais precisa? Qual é o milagre que você mais precisa? Pensa nele, não perde tempo não. Faz a sua parte agora com Deus. Qual é o milagre que você mais precisa? O que você mais precisa na sua vida hoje? Qual é o milagre? Pedro e André, o que eles mais precisavam era de uma pesca milagrosa. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a área da sua vida que você precisa de uma ação maravilhosa de Deus? Que você precisa de uma ação miraculosa de Deus? Qual é a área da sua vida? O que você precisa? Você pensou aí? Agora abre os seus olhos, olha para mim aqui, por favor. Quando isso que você mais quer passar a significar nada, então você verá Jesus da forma que Ele realmente é. Porque quando Pedro viu a glória de Jesus, porque olha, repara uma coisa, Antônio, ver o milagre de Deus nos coloca num estado de euforia tão grande. A gente fica assim: Deus é glorioso, e a gente reconhece: eu não mereço, mas Ele é. Eu não sou digno do Senhor estar aqui no barco da minha vida, mas Ele está. Só que não é só reconhecer o miserável pecador que você e eu somos. Não é só reconhecer o soberano e glorioso Deus que Ele é. É deixar tudo em segundo plano para seguir a palavra que mudou a sua vida. Não. Eu acho que alguns não entenderam. Quando isso que você colocou aí, é esse o milagre que eu mais quero, é a sua saúde. Talvez você está enfrentando um câncer. Jesus, o milagre que eu mais quero é a cura, para eu poder ver meus filhos, para eu poder seguir em frente na minha vida, meu casamento, minha vida é tão abençoada, eu só preciso da cura. Jesus, eu preciso de um filho. Talvez você está como Ana. Jesus, eu preciso de um filho, faz um milagre na minha vida. Talvez você está assim: Jesus, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha área sentimental. Eu preciso encontrar alguém que seja bom para mim, para eu ser bom para essa pessoa. Eu preciso da sua ação na minha vida. Talvez você está assim: Jesus, eu preciso de uma porta de emprego. Nesse momento, o que eu preciso, o milagre que eu preciso é uma porta de emprego. Seja o que for que você colocou diante de Deus aí, seja o que for, você não parou e pensou: o que eu mais preciso é de uma intimidade mais profunda com Ele, no lugar mais fundo. Você não parou e pensou: o que eu mais preciso é fazer a vontade dEle, e eu não tenho conseguido. Você não parou e pensou: o que eu mais preciso, o milagre que eu mais preciso é que Ele seja tudo para mim, e tudo mais seja resto. Você não parou e pensou isso? Mas depois de ver o grande milagre, depois de ver o que eles mais esperavam acontecer, e é nesse ponto que Jesus quer levar você. Esse é o outro nível que Jesus quer te levar a partir de hoje. Porque será
que depois que você viver o milagre que você quer, você vai continuar buscando Ele como você tem buscado? Tem gente que mesmo na escassez, mesmo no deserto, mesmo enfrentando prova, mesmo cheio de problema, não busca Deus. Imagina se Deus der o milagre que quer. Aí é que não vai buscar mesmo. Tem gente que cheio de crises não busca Deus, porque está lá com síndrome de frustrado, com aquele comportamento de pobre coitado. Nada dá certo na minha vida. Eu tentei pescar a noite inteira. Deixa essa rede aqui, eu não vou mexer com mais nada disso. Vive eu sou um pobre coitado, eu sou uma pobre coitada. Jesus não, você já ouviu isso 10 vezes nessa igreja. Jesus não trabalha com gente assim. Ele olha para quem está em movimento. Pedro e André estavam limpando as redes, se preparando para a próxima tentativa. Só que quando Jesus entra no barco, você não tenta, você consegue. Não, vou falar de novo. Pedro e Tiago estavam lavando, limpando as redes para a próxima tentativa. Talvez você chegou diante dessa mensagem pensando: Deus me ajuda a conseguir de novo ser feliz. Deus me ajuda a conseguir um bom emprego de novo. Deus me ajuda a resolver a situação da minha vida. Deus me ajuda. Você está limpando as redes, orando, buscando a Deus, lendo a palavra, recebendo a pregação do Evangelho, participando dos cultos. Você está limpando as redes para a nova tentativa de conseguir o milagre que você espera. Mas aí Jesus vem nessa noite e diz: eu entrei no barco, agora você não tem tentativa nenhuma. Agora eu vou fazer na sua vida o que você não conseguiu. Agora eu vou fazer na sua história o que você tentou e não deu certo, porque eu tenho autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. A sua história não chegou ao fim. Eu sou o Deus que entra no barco da sua vida para mudar toda a sua história. Aleluia! Mas será que se Deus te der o que você quer hoje, você vai buscar Ele? Porque Pedro teve um contato tão profundo. Porque quando você vai para esse outro nível, você chega nesse ponto: que adianta eu ter esse milagre se ele for embora? Nada disso significa mais para mim. Que adianta se Deus te der a cura da doença que você tem? Mas se Ele te der a cura e você se afastar dEle, vai resolver o que na sua história? Se Deus te der a porta de emprego que você precisa e Ele se afastar de você porque você rompeu o relacionamento com Ele, que adianta ganhar todo o ouro e prata dessa vida e estar longe do Cristo Jesus? O mundo não consegue entender isso. Isso aqui não é pregação para quem não tem o Espírito Santo. Não entende. Vai falar assim: que história é essa? Mas se Deus me abençoar, tá cheio de crente que vive assim, se Deus me abençoar, eu vou glorificar muito o nome dEle. Se Deus me abençoar, a bênção que Ele vai me dar vai honrar muito o nome dEle. Se Deus me abençoar, o que vai acontecer vai glorificar muito o nome dEle. Pedro, quando viveu o milagre, ele disse: olha, 2 toneladas, mais de 2 toneladas de peixe agora não significa nada, porque eu encontrei o autor da vida. Mais de 2, o milagre que eu precisava, que veio muito maior do que eu imaginava, o milagre que eu precisava, que superabundou, que transbordou segundo as minhas expectativas, agora não significa mais nada, porque eu encontrei a fonte da vida, a fonte da verdade, a fonte de tudo, e eu não posso deixar Ele embora. Para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde, Senhor? Não te afaste de mim, não vai embora, eu preciso ir com o Senhor. Pedro, mas o barco está cheio. Não era isso que você queria? Jesus, o que eu quero eu já encontrei. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei Deus, e eu não vou deixar o Senhor ir. Eu vou junto. Para onde o Senhor for, eu irei. Onde o Senhor estiver, eu estarei. A palavra que o Senhor liberar é ela que eu vou seguir. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera. Deus não espera que o milagre seja. É por isso que Ele permite a noite de frustração. É por isso que Ele permite a noite de frustração. Para você, quando viver o milagre, enxergar: quem fez o milagre é maior que o milagre. É por isso que Ele permite a noite de frustração. E a sua noite pode estar durando muitos anos.
porque Ele está trabalhando em você para que você entenda: o milagre é menor do que o autor do milagre. Eu quero Jesus mais que tudo. Eu quero Ele mais que o milagre. Eu quero Ele mais que a bênção. Eu quero Ele mais que a promessa. Eu quero Ele mais que a palavra prometida para mim. Eu quero Ele mais que o ouro, mais que a prata. Eu quero Ele mais que o milagre que eu sempre sonhei. Eu quero Jesus. Jesus, eu não vou sair de longe, de perto da Tua presença. Eu não tenho para onde ir. As palavras de vida estão em Ti. As palavras. Eu imagino quando Jesus pergunta para Pedro e para os outros discípulos: vocês não vão embora também? Depois daquela pregação dura. 70 discípulos se levantaram e falaram: nós vamos embora, para a gente não dá. Quem pode suportar a sua mensagem? Aí fica ali os 12. Jesus olha para eles e fala: vocês não vão junto com eles? Quem foi que respondeu? Pedro respondeu: para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu imagino, Daniel, que Pedro lembrou na hora: quando Ele me chamou, eu estava num barco falido, mas uma palavra dele abriu os céus, abriu o mar, manifestou uma glória. Para onde eu vou, esse homem, ele é que tem toda a palavra. Quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí vem Pedro, que viu um barco falido se encher de peixes, e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que aquele primeiro dia, o primeiro encontro de Jesus com Pedro, quando Jesus levou Pedro para o outro nível, mudou toda a história. Pedro, depois de uma noite de frustração, não podia mais ir para longe do mestre. Depois de uma noite de frustração, ele enxergou: Deus entrou no meu barco, não tem vida para mim longe dele. É por isso que Jesus está permitindo uma noite de frustração na sua vida, para você se lembrar: para onde eu irei, se só Tu tens as palavras? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não tenho mais vida longe de Ti. Celebre ao Rei, exalte a Ele, aplauda o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Cante isso. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra e me faz andar. Cante isso: sobre as águas. Oh, Jesus, diga isso pra Ele. Tu és o levante suas mãos e cante isso pra Ele. Levante suas mãos e cante. És o meu dono, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Presta atenção nisso aqui. Quando Jesus disse aos discípulos: atravessem para o outro lado, na quarta vigília da noite, você sabe bem disso, o barco estava quase afundando, Luciano. Jesus não estava com eles. No primeiro dia, quando Jesus chamou Pedro, Jesus estava no barco. Foi uma noite de frustração, mas o Senhor estava no barco com ele no dia seguinte. Agora, mais uma noite onde o Senhor não estava com ele, e parecia que ia tudo acabar ali. Tem gente que está diante dessa mensagem que parece que tudo está acabando. Deus colocou um homem diante dessa mensagem que estava pensando em tirar a própria vida. Você estava pensando em se matar. Você já tinha pensado em uma ponte que é apenas 2,5 quilômetros da sua casa, e você já tinha pensado em você se jogando ali. Você já passou por ela e já se imaginou se jogando dessa ponte, e você disse: para mim não dá mais, eu já fui muito decepcionado, minha vida acabou, eu não quero mais continuar vivendo assim. E aí Deus colocou você diante dessa mensagem para dizer para você: hoje eu entro no barco da sua vida e eu mudo a sua história. Pode ter sido uma noite de frustração, pode ter sido um tempo de dor e tristeza, você pode até estar se sentindo sozinho no barco, mas hoje eu venho caminhando por sobre as águas tribulosas da sua vida e digo para você: ei, não tenha medo, sou eu. Aleluia!
Você não vai tirar a sua vida. O diabo não vai conseguir levar essa mentira à frente. Você não é derrotado. O Senhor Deus entrou no barco da sua história para mudar a sua vida. Aleluia! Ele colocou você aqui nessa noite para você ouvir: meu filho, eu escolhi você. Pode parecer para todo mundo um barco falido, mas o milagre que eu vou fazer através da sua vida vai mudar a história de muitas pessoas. Só confie em mim, não tenha medo. Aleluia, diz o Senhor. Pedro olha para o mar agitado e ouve Jesus dizendo: não tenham medo, sou eu. Aquele mesmo Pedro que estava no barco, quando Jesus disse: lancem a rede do outro lado, falou: mestre, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro se lembrou, um dia ele deu uma palavra e um mar cheio de peixe que parecia vazio deu tanto peixe que os barcos quase afundaram. Agora ele diz: vem. Ele tem a palavra, eu vou. Só quem está num outro nível consegue descer do barco e caminhar em direção ao mestre. Aí você vira e fala: tá bom, pastor, ele caminhou, mas ele afundou no meio do caminho. Não. Quem disse que ele afundou no meio do caminho? Não, foi pior, ele afundou na frente de Jesus. Que isso, pastor? Você fala com essa cara? Sim, eu falo. Ele afundou na frente de Jesus. Porque ao invés de fixar os olhos em Jesus, ele olhou para a tempestade. Para de olhar para essa tempestade terrível que está na sua vida. Coloca os seus olhos nessa palavra que Jesus está liberando. Ele está dizendo para você: eu entrei no barco agora. Presta atenção nisso. Quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão. A Bíblia não diz que ele correu em direção a Pedro. A Bíblia não diz que ele caminhou em direção a Pedro e estendeu a mão. Não, a Bíblia diz que ele simplesmente estendeu a mão. Pedro estava na frente de Jesus, olhou para o lado e afundou. Jesus segurou ele pela mão e tirou ele do mar agitado. Nessa noite Jesus está estendendo a mão e está tirando você desse mar agitado. Ele está estendendo a mão e está tirando você dessas águas turbulentas. Ele está tirando você do meio dessa tempestade. Ele está dizendo para você: só confia em mim, só confia em mim. E ele volta com Pedro para dentro do barco. E agora ele entra de novo no barco que pela primeira vez ele entrou e teve o primeiro contato com Pedro. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram apavorados, que aqueles discípulos se curvaram diante de Jesus, e eles viram que aquele é de fato, ele é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, que domina sobre os mares, que domina sobre as tempestades, que nada pode detê-lo. Esse mesmo Jesus vem aqui nessa noite dizer para você: eu estendo a minha mão e eu te tiro dessas águas turbulentas. Mas agora você precisa tomar uma decisão. E essa é a decisão mais importante da sua vida. Porque não adianta você chorar, não adianta você ouvir. Deus falou com você. Deus falou com alguns aqui de modo específico. Deus falou com cada um de nós. Mas não adianta você chorar. Não adianta você dizer: ai, Jesus, obrigado por entrar no barco da minha vida, e amanhã você voltar ao pensamento antigo. Não caminhar pela palavra. Essa palavra precisa ser a mensagem de Deus que vai te fazer atravessar mares. A mensagem de Deus que vai fazer você atravessar deserto sem ser consumido. A mensagem de Deus que vai te fazer passar por cima de muralhas. Essa palavra de hoje precisa ser a mensagem de Deus gravada em você. Aleluia. Nunca mais você vai esquecer: eu era um barco falido. Jesus entrou no meu barco sem pedir permissão, porque Ele é soberano. E quando Ele entrou no meu barco, Ele me levou para um outro nível. E por mais que eu tenha vivido noites de tristeza e noites de frustrações, mas o meu Deus agora está no barco da minha vida, e Ele não vai deixar eu naufragar. Coloca a mão sobre o teu peito nesse momento. E eu quero convidar você a tomar a decisão mais importante da sua vida. A Bíblia diz, no verso 11, que eles deixaram o barco, eles deixaram os barcos com mais de 2 toneladas de peixe, e eles seguiram Jesus. Jesus está te convidando hoje a seguir Ele.
Jesus está te convidando a sair dessa vida de frustração, sair dessa noite de decepções e confiar a sua vida àquele que tem todo o poder. Ei, não deixe o inimigo colocar coisa na sua cabeça tentando dizer para você: não, ainda não é a hora, ainda não é o momento, não, ainda não é o tempo, você ainda não pode, você tem um monte de coisa na sua vida, você tem um monte de coisa errada que precisa arrumar. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça. Ele escolheu você, ele entrou no barco hoje e ele diz para você: eu vou te levar para outro nível de vida. Feche seus olhos, eu peço toda a igreja, feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, há homens e mulheres, em específico um homem e uma mulher que estão diante dessa mensagem. Senhor, o inimigo está tentando impedir eles de receberem o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas Pai, agora, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, pela misericórdia que me foi conferida, eu repreendo toda a força do maligno, toda ação de Satanás, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito de suicídio, que todo espírito de morte seja repreendido agora. Ei, em nome de Jesus, Satanás, pega a sua mala, vai embora agora. Essa vida não é sua, ela é de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, sai dessa vida. Para de atormentar ele. Para de tentar tirar a vida dele, porque ele pertence a Cristo. Todo o poder do inferno agora, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Todo o poder do inferno agora, sai em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Eu quero convidar você a declarar assim: cada um de vocês que desejam entregar a vida a Jesus nessa noite, a declarar: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego o barco da minha vida nas tuas mãos. Eu não quero afundar, eu não quero ficar paralisado. Eu preciso do meu milagre, mas eu preciso mais do Senhor do que qualquer coisa. Eu sei que eu sou falho, mas o Senhor é perfeito, e eu sei que o Senhor me escolheu. Me ajuda, Jesus, que a minha vida mude a partir de hoje, que comece um novo tempo. Me leva para esse outro nível. Peça isso com força: me leva para esse outro nível, porque eu quero mais de Ti. Aleluia, aleluia. Aplauda o Rei dos Reis, aplauda o Senhor dos Senhores. Oh Deus, quero convidar você a abrir a sua mão e cantar isso. Cante isso, cante aleluia. Dê louvor a quem tem direito. Aleluia. À tona pra respirar e me faz andar. Hoje Ele te faz andar sobre as águas. Aleluia. Hoje Ele te faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Quero convidar você que entregou a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você que entregou a sua vida a Jesus. Ninguém está olhando para a sua cara aí. E mesmo que tiverem pessoas ao seu lado, é com você e Deus agora. Eu quero convidar você a escrever aí no chat: eu entreguei a minha vida a Jesus. Se você estava afastado,
Se você já foi crente um dia, estava afastado, estava vivendo uma noite de frustração, você ouviu o chamado do Espírito de Deus, escreva aí: eu entrego a minha vida a Jesus. Se você nunca declarou, nunca reconheceu Jesus, declarando: Jesus, eu preciso que o Senhor seja o Deus da minha vida, o único Senhor e Salvador, mas hoje você toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus, escreva aí também: eu entrego a minha vida a Jesus. Seja você que se afastou dos caminhos do Senhor, seja você que nunca caminhou com uma igreja, mas toma a decisão de servir a Jesus, de seguir a Jesus, porque você entendeu: sem Ele não dá, eu já tentei do meu jeito, foram noites de frustração, agora eu vou contar com a ajuda, com o apoio e com o milagre dele na minha vida. Escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo, simplesmente faça essa declaração: ah, mas Jesus já sabe que eu entreguei minha vida para Ele. Não, Ele diz que nós devemos confessar Ele diante das pessoas. Então escreva isso: eu entrego a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Nós vamos orar nesse momento, encerrando esse culto. Que presença gloriosa, que essa palavra fique marcada na sua mente e no seu coração. Eu era um barco falido, Jesus me escolheu, entrou na minha vida sem pedir permissão, porque Ele é soberano, e Ele mudou toda a minha história, porque Ele me levou para outro nível, o nível da fé. Para onde eu irei, se só Ele tem as palavras? Não há vida para nós longe de Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, de poder servir ao Senhor, de oferecermos ao Senhor culto, louvor, adoração. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela mensagem do Evangelho que mais uma vez impacta a nossa vida. Obrigado pelas revelações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos levar a um novo nível a partir de hoje. Que caminhemos debaixo dessa palavra, que vivamos o milagre, o grande milagre do Senhor, mas que o Senhor seja maior que o milagre para nós, sempre, em tudo e por tudo. Abençoa cada casa, cada vida, cada família que está diante dessa transmissão, e que através do barco da vida dos seus filhos e filhas, a sua mensagem alcance muitas outras vidas, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Antes de eu impetrar a bênção apostólica, quero convidar você, daqui a pouco, daqui a uns 5 minutos mais ou menos, essa pregação vai estar disponível de modo separado aqui no nosso canal no YouTube. Então você vai poder compartilhar ela com outras pessoas. Compartilha, por mais que você pense assim: ah, essa pessoa não vai querer ouvir. É o que foi dito aqui no início dessa mensagem. Todas as almas clamam pela palavra de Deus, e tem pessoas que estão perto de você, que precisam dessa mensagem, que precisam dessa palavra, e Deus quer usar você como instrumento. Compartilhe essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, convide pessoas para se inscreverem, para que você cresça na palavra do reino de Deus, no Evangelho de Cristo, na graça e no conhecimento, para que você seja um instrumento, um barco que vai transmitir, que vai ser um altar para transmitir a palavra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar.